Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo com chuteira no pé e meião cor de rosa com glitter. Ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Tô escalada, é isso? Tá escalada. Você é o brilho da seleção, Camila. Imagina, gente, a torcida berrando, que loucura. Que delícia, Tô né? péssima com bola no pé, eu acho. Por quê? Nunca joguei, só joguei na faculdade, Bruna. Só fazia aula de futebol na faculdade. Mas para passar na faculdade de educação física, hoje tem alguém aqui com a gente que não vai, que vai me apoiar, vai confirmar só. Na aula, na matéria de futebol, eu tinha prova prática, eu tive que cobrar um escanteio, gente. Não precisava fazer gol, graças a Deus, mas ele tinha que chegar pelo menos dentro da pequena área. Mas uma coisa eu tenho certeza que você sairia muito bem, que é ficar correndo dentro de campo, né, Camila? Porque olha, essa galera que entra em campo corre muito. A gente pega uma média aí, dá de 9 a 10 quilômetros percorridos em 1h30 de partida. São números que podem variar também de acordo com a posição do atleta e é justamente o assunto da nossa conversa hoje aqui no Band News Informa. Para falar mais sobre isso, a gente convidou o preparador físico Luigi Marino, que vai trazer também outros dados bem curiosos sobre o desempenho de um jogador de futebol. Luigi, seja muito bem-vindo novamente aqui ao programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando com vocês. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas posições, né, e a corrida dos atletas dentro de campo. Você acompanha isso, tem alguns dados legais, tem compilado isso. Queria falar um pouco da posição que exige geralmente um pouco mais dessa corrida do atleta. Tem uma posição que acaba correndo mais? Atualmente, assim, nos últimos anos tem saído muita coisa, né, com relação a isso, porque o uso das tecnologias, especialmente o GPS, né, tem permitido com que essa captação de dados seja muito precisa, né, e mais importante ainda, por posição. Então a gente sabe que tem algumas posições que o atleta percorre uma distância maior durante o jogo, né, e geralmente elas são as posições de meio-campista, né, os meio-campistas que atuam tanto fazendo essa transição de defesa ao ataque, e os laterais, né, então são as posições que realmente o atleta geralmente percorre aí até 12 quilômetros por partida, né, isso jogando a partida inteira, mas aí a média fica entre 9 e 12 quilômetros, que é bastante coisa. E aí a gente está falando de uma corrida que não é só ir para frente e para trás, né? Também tem que considerar a pessoa que tem que dominar a bola, então ela acelera, desacelera, aí muda de direção, o que deixa mais difícil a corrida, né? Sim, a gente fala em 12 quilômetros, né, mas com certeza a intensidade dessas corridas, elas vão variar ao longo do jogo, né? Você tem, às vezes, o atleta ali percorrendo algumas distâncias caminhando, né, às vezes fazendo uma corrida leve, e outras ações que a gente fala, né, são ações de alta intensidade, são aquelas ações de quando o atleta acelera, né, para chegar num adversário ou para chegar na bola, quando ele vem de uma corrida de alta velocidade tem que desacelerar para poder mudar a direção. Então tudo isso aumenta a intensidade, né? Então não é só correr 10 km ou 12 km, mas sim você correr essa distância em intensidades às vezes altíssimas, né? E conseguir fazer isso de maneira repetitiva ao longo do jogo. Necessita com que o atleta tenha um bom condicionamento físico, não só na questão aeróbia, né? Mas a questão anaeróbia também, para poder tolerar essas ações de alta intensidade. E além disso tudo tem a bola, né, gente? Porque fora essa movimentação física, né, o tempo para você calcular tanto, por exemplo, um chute para chegar onde você quer, um lançamento, ou para você dominar ela no teu pé, driblar, enfim, ter o adversário, quer dizer, coisa fica muito complexa, né? O quanto que o cansaço
vai influenciando, assim, poxa vida, não acredito que não deu, que não chegou na tomada de decisão, naquela movimentação rápida. A gente teve não me lembro agora se foi no primeiro ou no segundo jogo, um gol do Richarlison, que todo mundo aí ficou falando sobre aquilo, mas a sensação que a gente tem é que o tempo parou, né, e a movimentação maravilhosa, a gente assistindo aquilo, a sensação que tem é que o tempo parou e que isso aqui em frações de segundo passaram-se 20 segundos e ele conseguiu fazer um gol maravilhoso, mas assim, o quanto que esse tempo, esse cansaço físico vai acumulando, dá para dizer, e influencia nessa movimentação rápida, no raciocínio, nesse lado cognitivo dos atletas? Influencia bastante, Camila. Geralmente, até a gente tem dados sobre isso, né? Que geralmente o atleta, quando ele atinge um certo nível de fadiga, a tomada de decisão, né? Ou seja, as decisões que ele toma de maneira, às vezes, como você mesmo disse, em fração de segundos, né? Elas vão diminuindo essa capacidade. Então, o atleta fadigado, ele tende a tomar piores decisões, e ele tende a demorar mais para tomar uma decisão, porque a fadiga física, fisiológica, vamos dizer assim, né, afeta diretamente a cognitivo, né? Então você citou aí o Richarlison, né? Então dele conseguir antecipar a jogada, né, se posicionar de uma maneira que a bola caísse exatamente onde precisava para ele poder fazer o gesto. E ali no caso ele até fez, esse gol saiu aí no segundo tempo, já num período do jogo que alguns jogadores já estão, né, com um certo nível de fadiga acumulado. Então isso prova que a capacidade física dele está em dia, né, e que ele é capaz de tomar boas decisões e de se posicionar bem mesmo já num momento avançado do jogo. Então é um fator muito importante não só na questão da estratégia do time, né, mas também até é um critério de escalar ou não um jogador como titular. Você pode ver que às vezes são jogadores que entram só no segundo tempo, que jogam menos, né, justamente por isso. Mas ele até tem, né, a habilidade, mas talvez ele não tolere isso ao longo dos 90 minutos, e por melhor que ele seja, se ele, né, não consegue tomar boas decisões, ou não consegue desempenhar, ele prejudica a equipe como um todo. A gente tem esses jogadores que são os definidores, né, das partidas, e eu até faço uma pergunta nesse sentido: você pode treinar essa tomada de decisão? Como é que faz isso? A tomada de decisão, ela tem o aspecto treinável, né? Ela tem, quando a gente fala treinável, o aspecto físico, né? E ela tem um aspecto que depende muito do tempo de experiência do atleta, ou seja, quantas vezes ele teve que lidar com aquela situação, o quanto ele consegue antecipar jogadas, o quanto ele conhece dos gestos mais habilidosos, né, do jogo, vamos dizer assim. O atleta ele pode melhorar a força, ele pode melhorar a velocidade, ele pode melhorar o tempo no qual ele muda de direção, mas outros aspectos demandam tempo, né, então tempo de experiência, e é isso que muitas vezes diferencia, né, um atleta iniciante de um atleta mais experiente. Se vocês lembrarem, né, se vocês pegam aí um histórico do futebol, você vê que muitas vezes os atletas mais experientes parece que eles correm menos, né? Isso é sinal de que eles sabem se posicionar melhor, eles conseguem antecipar melhor jogadas, né? Então eles conseguem basicamente entender aonde a bola cai, né? Você vê o Romário era um exemplo disso, parecia que ele não corria em campo, mas ele definia vários jogos, né? O próprio Ronaldo era um atleta que sabia a hora de correr, sabia a hora de parar, né? E mesmo às vezes estando mais velho, acima do peso, ele conseguia muitas vezes superar atletas mais jovens, mais preparados do que ele, porque ele era muito mais experiente, então ele tinha, como o pessoal fala, né, já conhece os atalhos do campo. E isso tem a ver com o tempo de experiência do atleta. É algo treinável também, obviamente, mas não é algo que você consegue melhorar em pouco tempo. Eu quero ver gol, não precisa ser de placar, eu quero ver gol. Você aí, que está acompanhando a Copa do Mundo do Catar aqui pela Band News FM, quantas vezes gritou para um jogador que estava com a bola ali, nos pés, mas perdeu o domínio na hora de mudar de direção? É uma cena bem recorrente, né, Camila? E aí a minha pergunta para você é: como é que a gente faz para treinar essa mudança de lado, mantendo a posse de bola?
Olha, Bruna, mudar a posição já é difícil. Com a posse de bola, então, né? Complica. Complica demais. Mas é isso que a gente vê, isso é muito específico. E o grande aprimoramento, quanto mais você consegue fazer isso, é praticando. Os jogadores, eles não só praticam isso jogando e treinando, né, assim dentro de campo, mesmo jogando o futebol, mas no preparo físico. Muitas acelerações e desacelerações, porque a mudança de direção, ela nada mais é de forma, claro, você chegar devagar é uma coisa, mas dentro de um campo você tem um adversário, então quanto mais rápido você executar a tua mudança de direção, melhor. Quanto mais rápido você executar a mudança de direção com domínio da bola, melhor ainda. E o treinamento acontece em cima de momentos específicos, com outros jogadores em treino, acontece sozinhos, acontecem com a bola e acontece com outros objetos. Então, assim, quanto mais você expor e mais desenvolver aquilo ali, melhor e fica mais tranquilo de executar na hora, né? Então, ele tem que ser praticado. A pessoa não dá para dizer a pessoa nasceu assim, eles treinam muito. E acaba sendo mais recorrente, então, em esporte coletivo, né? Justamente por causa disso que você falou, de você ter um adversário ali e precisar responder de forma rápida. É isso, é o drible, né, Bruna? É o esporte coletivo, esporte com bola, normalmente. Porque mesmo o vôlei, né, então, quer dizer, o basquete é idêntico, a gente tá com a bola na mão, então é você fazer a finta, é você driblar, é você conseguir, né, ter um raciocínio rápido da onde vai, para onde passa, como se posiciona, um handball, futebol de salão, né, todos eles precisam disso, cada um com as suas características, mas todos eles demandam demais essa mudança de direção com qualidade, com controle, né, eficiência e principalmente velocidade. So what you sitting there waiting for? You got a million things, just open the door. I'm gonna say it once. O Band News Informa tá em clima de Copa do Mundo, hoje recebendo o preparador físico Luigi Marino sobre tomada de decisão dentro de campo por atletas de futebol. E, Luigi, no começo do programa a gente falava aí sobre o tanto que esses jogadores correm, né, dentro de campo, e aí você citou uma média de 9 a 12 quilômetros em uma partida, né, considerando o tempo total. Isso a gente está falando de futebol masculino, né? Quando diz respeito ao futebol feminino, esses números mudam muito? Sim, eles mudam, né, mas o que a gente tem visto hoje é que eles estão cada vez mais próximos, né? Então agora, com o crescimento aí, né, do futebol feminino, a gente tem aí campeonatos já sendo televisionados, né? Então o aporte financeiro também aumentou, hoje as atletas são muito mais preparadas, né? Tem uma comissão técnica especializada para elas, né? Coisa que já existia no passado, mas era muito menos comum, né? A gente não tinha aí times como Palmeiras, Corinthians, São Paulo com equipes femininas, e hoje a gente tem esse campeonato, né, com esses times, com jogadoras de alto nível aí disputando campeonatos brasileiros, Libertadores, né? Então a tendência é que a gente tenha cada vez mais coleta de dados desses jogadores. O que a gente tem visto é que ainda assim elas correm menos do que os homens, né, em média, mas é muito pouca essa diferença, né? Hoje a gente tem aí uma diferença máxima em torno de 10% a 15% a menos, né? E eu acho que com o tempo a tendência é que elas basicamente corram, em termos de distância, né, aquilo que o futebol masculino faz hoje. Mas hoje elas correm menos por uma questão de falta de preparo ou é uma questão fisiológica mesmo? É mais uma questão... De jogo? Eu acho que tem a ver o aspecto fisiológico, né? Porque geralmente a gente basicamente tem hoje um preparo físico, né, que está crescendo, né, especialmente no futebol feminino, então elas estão sendo mais exigidas, mas isso leva um tempo para que elas consigam atingir, porque se você pensar como as atletas são formadas, né, então você pensa que muito das capacidades que elas desenvolvem, né, como profissionais, começa lá na base, né. E a gente sabe que o futebol masculino tem uma base muito mais abrangente, ou seja, eles são exigidos logo no início da carreira, né? Então eles criam uma base, vamos dizer assim, uma base aeróbia de força e potência que depois eles conseguem carregar ao longo da carreira. As mulheres não, então não é mais uma questão de que elas têm um limite fisiológico diferente dos homens, especialmente na questão aeróbia, né? A gente pode falar de força e potência, com certeza os homens são mais fortes e potentes, pensando no aspecto absoluto, não relativo, né? Então, assim, porque elas talvez não tivessem
o mesmo desenvolvimento na base que os homens tiveram, elas às vezes chegam para jogar. Você pode assistir às vezes um campeonato feminino, é fácil notar que a velocidade e a intensidade do jogo é muito diferente dos homens, mas se você analisar isso alguns anos atrás, está muito diferente. Agora, com certeza, as ações de aceleração, velocidade máxima, ações mais potentes, vai ser difícil se equiparar aos homens, porque os homens, a gente sabe, né, pela uma questão genética, são muito mais potentes e fortes, né, levando em consideração se são desenvolvidos da mesma maneira, né, no final os homens acabam tendo uma vantagem fisiológica, mas o que quer dizer é que essa distância está cada vez menor, né, então tem o aspecto, sim, físico, né, fisiológico, que a gente pensa em termos absolutos, mas também o aspecto do desenvolvimento atlético, né, no qual os homens já faz muito mais tempo que eles estão sendo desenvolvidos desde a base, e o futebol feminino agora está, nos últimos anos, começando a atingir esse mesmo nível, mas ainda não é igual. Luigi, e a gente pode dizer para aquelas, tudo bem que a gente, quando está assistindo o jogo, a gente normalmente não quer muita confusão com o povo do lado, mas tem sempre aquelas pessoas que falam assim, né, a gente falando, quem está no meio campo, para frente, os laterais, tem sempre as pessoas que falam, pô, então, zagueiro e goleiro tem muito menos condicionamento físico estão muito menos preparados do que os outros. É possível? O que a gente poderia dizer se a gente fosse conversar com essas pessoas? Eu acho que assim, os zagueiros, na verdade, eles são muito bem preparados, né? Hoje, se você vê, às vezes, o que um zagueiro faz em campo, né? Alguns zagueiros avançam, eles cobrem saídas de laterais, muitas vezes eles diminuem, né, o espaço de campo, então eles têm que eles têm que correr mais à frente para deixar o time mais compacto, né? Então, às vezes, vão até o meio campo para fazer passes, né? Obviamente que isso depende muito do esquema tático do treinador, também da composição tática da determinada equipe, mas os zagueiros hoje estão correndo muito mais, mas em média eles correm menos do que atacantes e meio-campistas, né? E o goleiro, basicamente, é difícil falar menos condicionado, porque depende daquilo que a gente está avaliando, né? Mas sim, se você parar para pensar em termos de condicionamento aeróbio, né, um goleiro tem muito menos necessidade de ser tão resistente quanto um meio-campista, mas ele tem que ser muito ágil, ele tem que ser muito forte, tem muito mais saídas explosivas, né, porque ele depende ali de, às vezes, fração de segundos para tomar uma decisão. Geralmente, o goleiro ele está numa situação no qual as decisões que ele tem que tomar são muito rápidas, né, a bola geralmente está vindo em velocidade, ele está cobrindo a meta, então qualquer fração de segundo que ele deixa de tomar uma boa decisão, aquilo pode ocasionar um gol do adversário. Assim como o esporte como um todo está exigindo mais, e isso não é diferente com os goleiros também. Dá pra gente dizer, não sei se dá pra fazer uma hierarquização assim, de habilidades dentro de uma corrida, mas eu tenho aqui alguns dados, né? Por exemplo, que a cada 3 corridas que o jogador executa em campo, 2 são de baixa velocidade, aí a gente considera abaixo de 15 km por hora, e uma é de alta velocidade, acima de 15 km por hora. E em uma mesma partida, o atleta executa em média 600 acelerações, 600 desacelerações e 700 mudanças de direção. Considerando essas 2 últimas habilidades, né? Aliás, 3, acelerar, desacelerar e mudar de direção. Qual delas tem um impacto maior ali que a pessoa precisa treinar, com mais afinco para poder sair melhor dentro de campo? Ou todas estão juntas ali no mesmo nível? Todas essas 3 são importantes, né? Tanto acelerar, quanto desacelerar, quanto mudar a direção. No entanto, a gente sabe que quando a gente analisa, né, um jogador de futebol, a gente tem que levar em consideração qual o impacto que isso tem, né, em termos físicos para o atleta. Então a aceleração, apesar de ser um gesto muito potente, né, no qual o atleta tem que realmente conseguir vencer a inércia de maneira muito rápida, né, ela basicamente é uma ação no qual não tem um impacto muito grande nas articulações de um atleta, como se a gente comparar isso com desaceleração e mudança de direção. Toda vez que a gente fala em desaceleração e mudança de direção, a gente está falando que o atleta tem que desacelerar o seu peso corporal em velocidade numa fração de segundos, né? E isso exige muito mais os músculos e articulações. Então, essas habilidades de desacelerar e mudar a direção são muito importantes, e a gente tem visto hoje cada vez mais na preparação física, né, atividades que preparam o atleta para desacelerar melhor e para mudar melhor a direção, porque isso vai impactar diretamente na carga, né, que o atleta tem que tolerar. Quando a gente fala carga,
a gente fala essa carga interna que o jogador tem que assimilar e que muitas vezes é o que acumula e muitas vezes predispõe ele a uma lesão. Então, conseguir desacelerar o seu peso corporal e ir em velocidade, e muitas vezes ter que desacelerar para mudar a direção, são habilidades muito importantes que têm a ver com performance, mas tem a ver também com prevenção de lesão. Então, tem muitos atletas velozes que conseguem acelerar bem, mas não conseguem desacelerar tão bem, né? Tem muitos atletas que são muito velozes, mas não tem uma boa mudança de direção. Bom, quero agradecer demais a entrevista com o preparador físico Luigi Marino. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pelos dados, e até uma próxima, Luigi. Obrigada, Luigi. Obrigado, é um prazer participar com vocês sempre. O Informers, a gente já falou bastante hoje aqui no programa sobre a distância percorrida por atletas dentro de campo de futebol, uma corrida de 10 km em média por partida, e bota nessa conta aí as variações de aceleração, desaceleração, mudança de direção, enfim. E para nós, meros mortais, longe dos gramados da Copa do Mundo do Catar, a gente acaba usando da corrida um meio para uma meta muito comentada por aí, a de que é necessário atingir 10 mil passos por dia. Camila Hirsch, por que esse número de 10 mil passos por dia? Olha, Bruna, isso é uma história interessante, eu não sei, a gente fala muito e a gente vê nas redes sociais as pessoas, tem que dar 10 mil passos, tem que dar 10 mil passos, né? De onde que isso surgiu? Na década de 60, um desses equipamentos que media a quantidade de passos que a gente dá, foi um dos primeiros a serem lançados e precisava de um marketing para vender esse produto. E lançaram dizendo que esses 10 mil passos, que era para as pessoas realmente aí começarem a se preocupar e contarem, para vender literalmente um pedômetro, que se chamava na época. Foi uma estratégia de marketing muito bacana, obviamente, e que ajuda para a saúde das pessoas. Mas logo em seguida, já na década de 80, começo da década de 80, já foi comprovado que com 7 mil passos a gente já tem grandes benefícios, muitos benefícios. Então, não dá para dizer exatamente que 10 e 9 e 8 não funciona, mas aí de 7 mil a 10 mil passos seria ótimo para a gente conseguir colocar no nosso dia, para ficar como bebendo água, sabe? O controle de água, a famosa média dos 2 litros, Sim. Né? Então são referências que a gente aprende, que a gente escuta, é legal a gente entender o porquê, mas saber que é muito mais importante que isso esteja na prática, porque os benefícios dessa caminhada, eles são gigantescos. É bom ter um referencial ali, né, pra gente poder justamente atingir a meta. Vai muito por esse sentido também, né? Sem dúvida. E o lance, Bruna, é que a gente tem cada vez mais comprovado, né, que, por exemplo, a gente sabe que o câncer de mama, por exemplo, porque, quer dizer, tem muitas doenças que uma simples caminhada, e a gente diz simples, porque a gente sabe que é uma atividade de fácil acesso para a maioria das pessoas. Uma pessoa que caminha caminha uma média de 7 horas semanais, ela tem 14% de chance a menos de ter câncer de mama do que uma pessoa que caminha 3 a 4 horas semanais. Quem quiser melhorar de vida com você, Camila Hirsch, como é que faz? Pode vir caminhar comigo no Bora Caminhar, no meu Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Quem é que nasce já pronto pra jogar bola, chuta, dribla e faz o mundo balançar? Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro. Quem acompanha futebol há tempos, e não só na Copa do Mundo, já pode ter visto por aí jogadores em campo com os meiões furados. Furos feitos pelos próprios atletas. O próprio Neymar já foi visto rasgando o meião na Copa de 2014 e mais recentemente no Catar, 2 jogadores da Inglaterra foram flagrados fazendo a mesma coisa. E aí fica a pergunta, será que os meiões fazem mal? Pressionam demais? Para responder essas e outras questões, a gente recebe agora aqui no Band News em Forma o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional de São Paulo, Dr. Fábio Rossi. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um assunto super importante, né, que é o uso de meia elástica no esporte, né? Então, estamos aqui à disposição. Bom, vamos lá então falar de futebol, que é o nosso assunto agora. Esse meião apertado ajuda ou atrapalha o rendimento? Dá pra gente cravar alguma coisa nesse sentido? De uma forma geral, o uso de meia elástica no esporte, né, ele já é bem estabelecido. Há alguns anos, atletas, principalmente os atletas de alta performance,
vem utilizando meias elásticas no sentido de melhorar, né, o desempenho durante a prática do exercício físico, principalmente os corredores, agora jogadores de vôlei, né, a gente tem escutado bastante falar. A maioria dos estudos, não são muitos, né, a gente não tem muita evidência que ele realmente traga algum benefício, mas a maioria dos estudos realizados vem demonstrando que o uso dessas meias, elas aumentam, né, o desempenho de uma certa forma, mas principalmente ajudam na recuperação do atleta após a realização do exercício físico. Quer dizer, aquele atleta de alta performance, né, ele ajuda na recuperação e deixa o atleta mais rapidamente pronto para uma nova prova, né, ou um novo exercício físico aí. Ajuda muito na recuperação. Mas o que acontece exatamente para ajudar? Então, vamos lá. Para a gente entender como que funciona, é importante a gente ter o conhecimento de como funciona o sistema cardiocirculatório. O coração é uma bomba muscular que, na sua contração, ele impulsiona o sangue através das artérias para os órgãos, tecidos e também para os membros. Todo esse sangue que chega, agora a gente vai falar sobre a musculatura, né, desempenho de atleta nas pernas, né, todo esse sangue que chega nas pernas, rico em nutrientes, em oxigênio, ele tem que voltar para o coração. E isso se faz através agora das veias. As veias, elas têm na sua estrutura, né, válvulas que impulsionam o sangue, quer dizer, direcionam o sangue da superfície para a região interna da musculatura e de baixo para cima. Então, todas as vezes que a gente está contraindo a musculatura, principalmente da batata, da perna, a gente está impulsionando o sangue de volta ao coração. E isso é muito importante, porque esse retorno do sangue, ele leva com ele, né, todos os metabólitos, né, que eles são produzidos durante a realização do exercício físico. Como, por exemplo, né, o ácido lático. A gente sabe que a presença desse ácido lático, ele causa dor, né, ele altera o desempenho também, né, e também a oxigenação do sangue. Né. Quando a gente utiliza a glicose para produzir energia, para a contração muscular, a gente tem alguns metabólitos, como o CO2, né, o gás carbônico, e também o potássio, o ácido, se ele fica acumulado na musculatura, ele acaba também atrapalhando o desempenho do atleta. Então, por isso que é importante essa compressão, porque a compressão que a meia traz na musculatura da batata da perna, ela auxilia que esse sangue retorne para o coração de uma forma mais otimizada. Doutor, agora, essas meias que eles usam no jogo, por exemplo, ela é de compressão? Porque eu imaginava que essas meias que eles usam, o meião no futebol, por exemplo, era muito mais para proteger ali, que eles colocam aquela caneleira ali, ou elas têm a função mesmo de uma meia de compressão? Camila, por incrível que pareça, né, o futebol, que é um esporte, né, super tecnológico, né, que envolve um monte de dinheiro, aí, por incrível que pareça, essas meias elásticas, até hoje, elas não são específicas para o jogador de futebol. E, apesar de ser um esporte super profissionalizado, né, o que acontece é que o uso da meia elástica é feito de uma forma muito amadora, a ponto de o próprio atleta fazer furos na meia, né, que chega a ser até um absurdo. Só para você ter uma ideia, como cirurgião vascular, a gente usa muito meia elástica em pacientes que têm insuficiência venosa. Existem vários tipos de meia no mercado, vários graus de compressão, vários modelos, tipos de fibra que a gente usa, né? E hoje a gente tira as medidas, por exemplo, da batata da perna, do dorso do pé, do tornozelo, no sentido de que a meia se adapte ao paciente, não ao contrário, né, que antigamente muita gente não gostava muito de usar meia porque falava que era desconfortável, né, porque a gente não tinha esse cuidado, né, de fazer com que a meia seja específica para cada paciente. No jogador de futebol, né, até hoje, a gente não tem ainda um trabalho nesse sentido, né, o meião ele é feito de uma forma padronizada,
né? Cada atleta recebe ali a sua meia, o seu meião para realizar o exercício físico, e a gente sabe que alguns atletas têm a musculatura da batata da perna mais hipertrofiada ou menos hipertrofiada, e isso pode gerar um desconforto e até mesmo um garroteamento, né, que pode até provocar uma piora na performance do atleta. Então, na minha opinião, né, a indústria deve fazer assim, algum estudo, né, para que exista uma meia específica para o atleta jogador de futebol e que isso seja feito de uma forma mais padronizada, né, para cada tipo do jogador mesmo, que a meia seja específica para cada jogador, para que não exista essa necessidade de estar fazendo furo aí, que é uma coisa bem complicada, né? E isso passa também por mudar o material da meia, ou não necessariamente? Sim, com certeza. Existem várias fibras, né, que podem ser utilizadas, e hoje a gente usa muito o grau de compressão. A gente tem a meia de suave compressão, média compressão e de alta compressão. Então, por exemplo, suave é entre 15 a 20, média entre 20 a 30, que inclusive essas meias de performance, eles usam essa graduação de 20 a 30 milímetros de mercúrio, e de 30 a 40, que são, a gente considera de alta compressão, e até em algumas situações especiais, como na síndrome pós-trombótica, né, naqueles pacientes que já tenham tido trombose, a gente acaba usando até, às vezes, ou úlcera varicosa, a gente acaba usando até uma compressão maior, aí, entre 40 a 50 milímetros de mercúrio. Dependendo também do tecido, a gente tem uma maior possibilidade de favorecer a transpiração ou não. Então, por exemplo, a gente pode usar o Dacron, pode usar fibras de algodão, né, e aí você vai utilizando mais ou menos de cada uma dessas fibras, favorecendo ou não a transpiração do atleta também, que pode ser um outro fator de desconforto. O Band News Informa vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de tirar mais uma dúvida com o cirurgião vascular Fábio Rossi sobre os efeitos dos meiões usados por jogadores de futebol. Camila Hirsch, com você. Doutor Fábio, e a pessoa que está escutando a gente, que joga futebol, ou que corre, ou que pedala, a pessoa colocar uma meia dessa porque ela quer, ela pode trazer algum benefício ou algum prejuízo, por exemplo, sem ser indicado? Ela já sair e usar, pode ter algum prejuízo a pessoa usar sem indicação nenhuma? De uma forma geral, né, se a pessoa não tem nenhum problema vascular, a meia de 20 a 30 milímetros de mercúrio é a meia que está sendo utilizada para a realização do exercício físico, e já existe um certo grau de evidência científica de que isso traga benefício para o atleta, não só para o profissional, mas também para o atleta amador, né, que gosta de fazer aí a sua corrida de final de semana, né, que aí chega na segunda-feira morrendo de dor nas pernas, né? Então, ele acaba ajudando também o atleta amador. Essa é a meia recomendada. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, naqueles pacientes que têm algum certo grau de insuficiência já venosa, né, ou varizes, ou vasinho, ou até uma situação aí já mais grave na síndrome pós-trombótica. Nessas situações é muito importante que o atleta procure um cirurgião vascular, né, para ver qual que é a melhor forma, qual que é a melhor graduação dessas meias elásticas, para que não atrapalhe a performance ou possa causar até algum problema de saúde mais grave. Dr. Fábio Rossi, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional de São Paulo, muito obrigada, viu, pela atenção com os nossos ouvintes. Até uma próxima. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Camila e Bruna. Estou aqui à disposição de vocês, sempre que for necessário. Hora de ir, Camila. Quem quiser treinar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, tudo na minha bio. Com ou sem meia? Bola de meia, bola de gude. Ai, com meia. Olha descalço. Com meia e sem chulé, por favor. E o nosso e-mail é uinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima.
Você ouviu Band News Informa.